Nosso próximo convidado é o Ernesto Martins. Ele é graduado em Ciências Econômicas pelo INSPER e é mestrando em Gestão e Políticas Públicas na Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo. Fundou o portal Estudando Educação e coordena o desenvolvimento do portal QEDU, o maior portal de dados educacionais do país. Atualmente, exerce a função de coordenador de projetos da Fundação Lehman, onde, além de coordenar o desenvolvimento do QEDU, desenvolve e coordena pesquisas em educação. Vamos assistir à palestra do Ernesto sobre o uso de dados como norte para políticas educacionais. Primeiro, eu quero agradecer o convite. Acho que na fundação que eu trabalho, que é a Fundação Lehman, que trabalha só com educação, a gente fala muito de educação, políticas públicas baseadas em evidências e não só a gente que pensa, faz pesquisa e tal, pensa as análises que são importantes, mas como que a gente leva efetivamente para as pessoas que estão trabalhando em políticas públicas. Então, estar aqui num espaço de pessoas que estão pensando essas questões, acho que é bem legal, porque é por isso que a gente trabalha, né? A gente investiga, a gente pesquisa, a gente tenta achar as informações para que efetivamente elas cheguem às pessoas que fazem políticas públicas em educação. Acho que a minha fala vai ser bem complementar à fala da Celine. Acho que ela focou em aspectos que são extremamente importantes na hora de pensar o ensino-aprendizagem, não necessariamente olhar só para questões específicas de conteúdo, mas realmente dar espaço para a liberdade que uma criança pode ter e o próprio educador, né, acho que pensar o processo de ensino-aprendizagem, todos os aspectos psicológicos que têm que ser desenvolvidos em uma criança. Mas a gente tem a parte do que a gente chama de educação formal mais conteudista, que pode ter problemas, mas eu acho que não dá para você pensar, no mundo que existe hoje, eu acho que e para a criança concluir o seu projeto de vida, ela não dominar algumas habilidades. As habilidades básicas de português, matemática, ciências, porque isso vai ser demandado para ela no futuro. Acho que ela tem um ensino superior que ela vai querer ingressar, um mercado de trabalho que exige essas habilidades, e mesmo para viver, para exercer direitos no convívio em sociedade, direitos de cidadania, ela vai precisar de algumas dessas habilidades. Então, o que a gente vai tentar trabalhar aqui é com as informações que a gente tem disponíveis, e elas, infelizmente, focam mais só nessas habilidades, né? Acho que a gente não tem um leque de avaliações ou de mais abrangente do que a gente espera que as crianças desenvolvam. Então, o nosso trabalho na Fundação é o que a gente tem disponível, que permite comparar efetivamente como está o desenvolvimento das nossas crianças e jovens, para fazer um mapeamento e pensar como ajudar quem trabalha com educação, seja em escola, seja no secretário de educação, a promover uma igualdade de oportunidades. A gente precisa garantir que as crianças desenvolvam as habilidades que elas vão precisar no futuro para concluir os seus projetos de vida. Antes de começar a minha apresentação, eu gostaria de passar um vídeo que vai ilustrar, e eu acho que não pela minha fala, mas pessoas que estão pensando efetivamente a utilidade das informações educacionais que a gente tem. Então, o portal que eu vou apresentar, ele é bem amplo, porque informações educacionais interessam a sociedade como um todo, mas a gente diz que, para jornalistas que podem disseminar uma qualificação, um debate em educação mais qualificado, e gestores públicos que, efetivamente, conseguem ter um retrato interessante de como estão as escolas, é onde o portal talvez seja mais útil. Então, nesse vídeo, a gente tem alguns depoimentos de secretários de educação, de uma jornalista, de como eles estão usando esses dados e como tem sido útil. E aí eu vou poder falar um pouquinho mais depois da iniciativa e apresentar algumas abas do site. Então, vou passar o vídeo primeiro, rapidinho. O QEDU ele trabalha com dados, né? E a ideia da política pública ter esse link com os dados é muito importante, porque senão você trabalha sempre, como eu digo, com achismos. O QEDU ele ajuda a interpretação dos dados locais, mas dentro de uma perspectiva universal, né? Você se enxergar dentro de uma realidade muito mais ampla e você impor desafios a você mesmo a partir dessa realidade que você está enxergando. With easy destinations without weary knees, everybody knows what it looks like. O formato do site, né? Ele é muito visual.
Então é interessante. Ah, na nossa cidade não é possível. Você pega uma outra cidade com a mesma característica e que ele possa... Você vê, não, é possível. Porque ou então, olha, como nós estamos bem. Ah, tá horrível. Não, não tá. Olha só. Então, para os dois lados, ele acaba servindo como base. Você consegue enxergar municípios que estão numa posição melhor em você em determinados aspectos e pode também inspirar experiências de benchmark e de práticas que talvez você não esteja adotando e que a partir de uma observação no QEDU você consiga enxergar realidades que deram conta de desafios que talvez você ainda não superou. Uma das estratégias de trabalhar com essa equipe técnica, os gestores, é levar os dados educacionais. O objetivo final é chegar nesses gestores municipais, que eles que estão à frente, né, para a garantia da melhoria da educação. E no QEDU a gente consegue buscar isso de uma forma mais fácil e muitas vezes a gente consegue mostrar para o leitor dessa forma, né, com print screens das informações que a gente reúne lá, uma forma de visualização bastante simples, diferente, nova, né? Que são infográficos, mas também são interativos, né? Então acho que é uma ferramenta bastante inovadora e fácil de usar. O QEDU conseguiu encontrar também uma forma de dizer como que cada realidade escolar inserida no Brasil se encontra e essa forma da maneira como ele está sendo apresentado no site é bastante didática. É essa questão da equidade, né? Então, ele coloca muito legal aquele filtro, né? De você colocar, você poder escolher por nível de aprendizagem, você poder escolher por nível socioeconômico, né? Eu gosto do Explore, eu gosto muito de ir nas configurações avançadas também, para ver diferentes redes, diferentes níveis. Acho que baixar os dados, eu acho que é essencial, assim. Eu acho legal a gente descobrir um pouquinho sobre o que os próprios professores, o que os alunos falam, o que os diretores das escolas falam, e ali também é bem fácil a gente descobrir. Quando você apresenta dados, você consegue inclusive reverter algumas ideias ou teorias já do senso comum. Nasce o interesse de comparativo, de estabelecer esse tipo de comparação com outras redes. Aí desse processo nascem perguntas de por que o meu desempenho é melhor ou por que aqui o meu desempenho não foi tão adequado. E aí você vai buscar as informações complementares. Eles vão poder fazer uso dessa plataforma com mais regularidade para fazer planos, né? A gente está avançando muito no Brasil em relação à autopercepção da realidade em que você se encontra a partir da experiência do outro. E esse exercício que tinha bastante resistência no Brasil, a gente sente que há um movimento a favor no sentido que esses dados, na medida que eles são lidos, eles ajudam, eles contribuem para o desenvolvimento da educação. Não, legal. Antes de entrar especificamente na plataforma, eu queria dar um contexto um pouco do trabalho da Fundação Lehman, bem rapidinho mesmo. A gente tem duas missões na Fundação, né? Uma é mais ligada à qualidade da educação pública no país, quer dizer, como garantir uma melhor qualidade da educação. E principalmente, a gente está falando aqui de educação básica, quer dizer, a educação que vai desde a educação infantil, creche, pré-escola, até o final do ensino médio. Então, como a gente pode, no âmbito da Fundação, de organização da sociedade civil, pode contribuir para a melhoria da qualidade da educação. E o segundo é acelerar transformações sociais no Brasil por meio de uma rede de talentos. Então, eu vou passar aqui as 4 áreas, que é a gente intervenções integradas para transformar em escala. A gente pensa efetivamente como que a gente pode ter ações em escala, porque é importante ações pequenas, mas acho que a gente tem um desafio num país tão grande como o Brasil, que quanto mais a gente conseguir efetivamente levar, ter ações que consigam impactar um maior número de crianças, um maior número de jovens, mais vai estar sendo a nossa contribuição. Então, a gente está dividido em 4 áreas. Inovação, pesquisa, que a gente chama de políticas educacionais,
e gestão, que estão ligados ao desafio da melhoria da qualidade da educação. Então, inovação é pensar como que a gente pode levar tecnologias, esse novo ambiente, tanto para dentro da sala de aula, como para fora da sala de aula, que possa auxiliar a educação no Brasil. Então, a plataforma que eu estou apresentando aqui agora é nesse sentido. Gestão é tanto pensar gestão em sala de aula, gestão escolar, gestão da Secretaria de Educação, quer dizer, em todos os âmbitos, como que a gente pode melhorar, na verdade, auxiliar as pessoas que trabalham com a educação, quer dizer, do ponto de vista dos desafios que ela tem, seja na sala de aula, seja numa Secretaria de Educação. Pesquisa, que é a área que eu coordeno, que eu falei que o Edu estava em inovação, mas ele também está um pouco aqui, que é como que a gente pode levar as informações, os dados e as evidências que a gente tem em educação para as pessoas que trabalham na área. Quer dizer, não é só pensar a produção de evidência, a gente trabalha muito com pesquisa nessa área, mas como que a gente pensa a disseminação? E eu acho que eu estar apresentando aqui é um pouco nessa linha, quer dizer, não basta só você fazer uma pesquisa ou você ter dados, fazer avaliações, que nem a gente faz muito, mas a gente não consegue disseminar essas informações para as pessoas que realmente precisam dela para fazer as ações, realmente fazer a diferença em educação no Brasil. E a quarta área, que é a área de talentos, que aí é não necessariamente focada só em educação, mas é ligada à promoção de talentos para efetivamente ter mais pessoas pensando a melhoria das políticas sociais no Brasil. Então, a gente oferece bolsas de estudo para alunos estudarem nas melhores faculdades do exterior e dá um apoio para eles quando eles voltam. Quer dizer, porque um risco é você dar a bolsa e aí o menino vai trabalhar no mercado financeiro, por exemplo, não necessariamente trabalhar, porque você tem esse mercado competitivo que pode realmente desviar, e a gente tenta, de certa forma, auxiliar esse aluno quando ele volta fazendo contatos com pessoas de órgãos públicos, com pessoas que podem efetivamente ajudá-lo numa colocação para quem queira ter impacto social. Então, essas são as 4 áreas, falando bem rapidamente sobre o trabalho da Fundação. Então, pensando naquela missão em relação à melhoria da qualidade da educação, como que a gente vê isso na área de políticas educacionais, nessa área de pesquisa, onde o QEDU, que é o projeto que eu vou apresentar, está inserido. A gente acha que políticas públicas em educação, de forma geral, tem que ser baseada a partir de evidências. E a gente tem muitos dados, muitas informações, que seriam evidências que poderiam auxiliar, subsidiar efetivamente as nossas práticas. Só que as informações muitas vezes não estão disponíveis, ou quando estão disponíveis, não de uma forma acessível para que as pessoas que trabalham na área efetivamente possam se orientar por esses dados que existem. Então, o nosso trabalho nessa área é efetivamente pensar o que a gente tem de informação disponível em educação, como a gente pode fazer chegar para as pessoas que trabalham ou são interessadas, que podem contribuir para a melhoria da educação. E aí surge o QEDU, que foi uma iniciativa da Fundação Lehman com a Merit, que é uma empresa de tecnologia que trabalha especificamente com a educação também, para pensar e olhar todos os dados que a gente tem em educação, como que a gente pode levar para as pessoas e profissionais de uma forma geral. Então, aqui um pouco o cenário que a gente tinha antes do QEDU. A gente tem muitos dados educacionais, a gente tem um censo escolar razoavelmente extenso, a gente tem informações sobre todos os matriculados na educação básica, sobre os professores, condições das escolas em termos de infraestrutura, perfil dos profissionais que trabalham. A gente tem muitas avaliações, acho que isso é uma coisa que acho que está razoavelmente perceptível. Então, quando a gente for pensar, tem Saresp, tem Prova Brasil, então aqui no âmbito de São Paulo, tem várias avaliações, tinha a Prova da Cidade. Então, muitos dados, mas efetivamente, será que a gente está usando esses dados da forma adequada e efetivamente eles estão orientando as políticas educacionais? E aí o que a gente pensou a gente tem que, de certa forma, dar uma devolutiva melhor para a sociedade sobre essas avaliações. As avaliações custam caro e, efetivamente, elas devem servir a um propósito de orientar as políticas em educação. Elas não podem servir só para um ranking, simplesmente, que você diz essa escola foi melhor, essa escola foi pior. Mas acho que, provavelmente, a gente pode tirar muito mais informações além disso. Então, e aí o cenário que a gente se deparou foi que a gente tem esses dados, mas muitas vezes eles estão em microdados, que é só o estatístico ou o programador que consegue ler de uma forma fácil. E a devolutiva mais geral, ela é muito simples. Que, por exemplo, esse é um boletim da Prova Brasil, acho que de 2009, de 2011 acho que foi semelhante, em que as informações que são apresentadas e que chegam para as escolas em relação às avaliações educacionais são muito básicas. Então, você tem ali número de matriculados, você consegue ter uma comparação ali com o município a que pertence, com o Estado,
mas, de certa forma, não diz efetivamente quais são os problemas de aprendizagem dos alunos, o que a escola pode fazer. Então, fica ainda numa análise muito preliminar e não dá um norte, efetivamente, para orientar as ações. Para quem conhece a Prova Brasil, um desafio que a gente tem é que ela não é de fácil interpretação também. A prova ela é construída por meio da teoria de resposta ao item, que ficou famoso por ser utilizada, pela teoria ser utilizada também no Enem, mas também é utilizado no TOEFL, também é utilizado em outras avaliações em larga escala. Então, só que o resultado que gera não é de fácil interpretação. Eu não sei se algum de vocês já acompanha, por exemplo, discussões que surgem após o Enem, de o aluno reclamando que acertou o mesmo número de questões e tirou uma nota diferente, ou acertou mais e tirou uma nota menor, porque ela é difícil de interpretação e você tem uma escala que não é fácil de se ler. Então, por exemplo, na Prova Brasil, o resultado vai de cerca de 0 a 500. Cerca de 0 porque quem erra tudo não tira 0 e quem acerta tudo não tira 500. Tão difícil que é, de certa forma, para a sociedade compreender de forma palpável os resultados. E aí a média de uma escola pode ser 200, 210, 180, 170. O quanto isso comunica para o pai ou para uma sociedade, ver num boletim que a média em que o filho dele estuda é 180, é 170. O que isso diz? 180 é bom, 180 não é? Tá, por exemplo, que nem num boletim como esse eu consigo comparar com o meu município, com o estado. Tá, minha escola é 180, a escola que eu dou aula é 180, o meu município, a média é 200, 210. Tá, estou pior. Mas o quanto pior? O que isso me diz em relação à aprendizagem dos alunos? Quer dizer, a gente precisava dar uma devolutiva melhor para a sociedade sobre como que estava o aprendizado dos alunos em português e em matemática, que não são todos, que não é só o que deve ser ensinado pelas escolas, mas é o que a gente consegue medir e não dá para pensar. Acho que um aluno indo para o ensino superior, conseguindo atingir os seus objetivos de vida sem o desenvolvimento de habilidades básicas em português e matemática. Então, como que a gente pode dar uma devolutiva melhor para a sociedade em relação a esses resultados? Daí que nasce um pouco a proposta do QEDU. Então, como eu falei, a origem dos dados, todos os dados são públicos, isso é importante falar, a gente só trabalha com dados públicos, a plataforma é aberta, gratuita, para fazer alguns filtros específicos, a gente pede cadastro, mas só para a gente conseguir melhorar a plataforma, mas ela é completamente aberta e gratuita e trabalha basicamente com dados públicos. Basicamente não, só com dados públicos. Aqui um pouco do investimento inicial, porque acho que a gente vai entrar em algumas abas, tem muita informação, acho que realmente demandou, a gente ficou 2012 inteiro construindo a plataforma e desde então a gente tem feito melhorias, porque a gente está falando de cerca de 5 milhões de alunos do 5º ano que fazem a prova, mais uns 3, 4 do 9º ano, quer dizer, a gente está falando de uma base extremamente gigantesca e que demandou um certo trabalho, principalmente porque dados educacionais interessam praticamente a toda a sociedade. E acho que pensar uma plataforma que consiga atender todos esses públicos foi um grande desafio que a gente enfrentou. Então, um pouco, sociedade em geral é o público-alvo, mas a gente tem 2 públicos principais hoje, acho que um pouco porque o quanto a plataforma consegue atender. Que a gente considera jornalistas porque, além das avaliações, tem questionários que são aplicados juntos com a Prova Brasil, que é a avaliação que a gente trabalha principalmente no QEDU, que é professores respondem cerca de quase 200 questões sobre informações sobre o perfil deles, as práticas que eles utilizam em sala de aula, quer dizer, você tem um leque muito amplo de informações, a mesma coisa diretores que respondem sobre características das escolas, se tem violência, absenteísmo dos professores, alunos respondem se fazem dever de casa, se são incentivados pelos pais, quer dizer, você tem, é muito amplo o leque de informações que você tem quando você aplica esses questionários nas escolas, mas essas informações não chegavam. E com a disponibilização dessas informações, os jornalistas estão conseguindo puxar discussões que antes eles não puxavam. Então, a gente, dando acesso a tantas informações sobre as escolas, professores, alunos, diretores, a gente consegue, de certa forma, trazer mais elementos para a discussão em educação. Então, por isso que a gente considera o jornalista um público interessante. E secretários de educação, técnicos de secretaria, porque a gente dá um diagnóstico muito interessante em relação a como estão as escolas de um município. Porque, muitas vezes, se foca muito, principalmente o gestor, ele pode se focar de o meu IDEB, que é o principal indicador educacional, é 5, é 6, está assim, minha média da Prova Brasil, mas o que a gente percebe é que tem uma grande variabilidade entre os resultados das escolas. E é importante ele conseguir ver o resultado de cada escola para conseguir realmente saber que escolas precisam de mais apoio, quais são as ações necessárias. E acho que o QEDU consegue, de certa forma, destrinchar isso, sair da média do município e começar a olhar para as escolas e para os desafios
que são colocados como um todo. Então, por causa de a gente conseguir, de certa forma, dar um olhar mais personalizado para os gestores de município, isso, de certa forma, a gente acredita que para ele auxilia mais. Para a escola, ele ainda fica, a gente consegue dar um bom retrato, mas, de certa forma, é a informação da escola em si, até porque a gente não chega no nível de turma e no específico de quais são os alunos. Então, a gente entende hoje que gestores educacionais, ali da Secretaria de Educação, e jornalistas são os dois principais públicos do QEDU. E aqui um pouco sobre a equipe atual. Acho que demanda esforço de comunicação, acho que nem a gente está falando aqui, acho que não basta você fazer a plataforma, mas você tem que disseminar e, efetivamente, pensar como que ela chega para as pessoas que trabalham na área. Tecnologia, obviamente, design, porque, enfim, acho que pensar a disponibilização de uma forma que as pessoas entendam é um grande desafio. E, claro, conhecimento educacional e estatística, para você pensar de uma forma responsável de disponibilização dessas informações e trabalhando, tentando entrar em aspectos pedagógicos para dar um norte para as escolas. Então, aqui um pouco, quando eu começar a navegar nas abas, vocês vão ver que boa parte do conteúdo do portal são percentuais. Qual que é o percentual de alunos que demonstrou um aprendizado adequado, qual o percentual que não demonstrou? É importante isso porque, de certa forma, a gente está aqui defendendo, de certa forma, a igualdade de oportunidades. Né? Acho que, de certa forma, eu preciso saber quantos alunos estão, do que seria o esperado. É lógico que os alunos podem ter trajetórias diferentes, mas é importante eu ter essa barra para, de certa forma, conseguir, e pensando as intervenções para que os alunos possam concluir o ensino médio, podendo ir para a universidade, se esse for o caminho que ele desejar, podendo ir para o ensino técnico, mas, de certa forma, podendo adquirir, podendo, de certa forma, exercer os seus direitos e poder efetivamente fazer o que ele desejar, né? Então, de certa forma, garantir oportunidades para que ele possa concluir o seu projeto de vida, se for entrar para o ensino superior, ser médico, ser engenheiro, mas, de certa forma, eu preciso garantir que ele, ao final do ensino médio, ele não vá fazer algo que seja possível. Ele precisa ter oportunidades iguais, independentemente da condição socioeconômica dele. E, para isso, eu preciso acompanhar como que está a aprendizagem dos alunos desde cedo. Desde o ensino fundamental, no comecinho, o ensino fundamental, segunda etapa, ensino médio. Então, é importante, a gente vai trabalhar com esses percentuais, qual que é o percentual de alunos que demonstrou a aprendizagem adequada, para efetivamente ajudar as escolas e municípios a pensar como melhorar o aprendizado dos seus alunos. A gente acredita que a gente apresenta de forma clara e didática esses dados, né? Então, a gente trabalhou muito para pensar como a organização desses dados. E, como a gente tem muitas informações e tem as informações de questionários, a gente está tendo alguns impactos bacanas também em políticas públicas que eu vou apresentar. Aqui um pouco de desmembramentos do portal. Acho que, felizmente, a gente está conseguindo disseminá-lo e ter um impacto bacana em relação a como ele efetivamente tem chegado, seja pessoas da área, seja pessoas no âmbito de gestão pública de uma forma geral, como nesse evento aqui, a gente tem conseguido disseminar a iniciativa. Aqui uma aba, rapidinho, depois eu vou entrar em algumas mais detalhadamente, mas um pouco para ilustrar o que é o core do portal. Então, eu falei que a gente apresenta sempre esses percentuais, né, de certa forma, para retratar o resultado na Prova Brasil. Então, a gente tem uma grande avaliação no Brasil, que é a Prova Brasil, que avalia português e matemática, que a gente tenta disponibilizar de uma forma mais fácil a leitura desses dados. A gente trabalha com esses quadradinhos, que é qual que é o percentual de alunos que demonstrou um aprendizado adequado na Prova Brasil. Então, ali no Brasil, em 2011, por exemplo, está um pouquinho pequeno, mas acho que português, quinto ano, cerca de 37% dos alunos demonstraram aprendizado na avaliação. Quer dizer, 37% obtiveram um desempenho que seria esperado para um aluno de quinto ano. 63% não. Ter esse dado é extremamente importante para eu saber o tamanho do desafio e, efetivamente, como que está a situação no meu município, seja na minha escola, ou nesse retrato, como está no Brasil como um todo. E aí, aqui, nesses vários quadradinhos, eu estou comparando os estados lado a lado, né? Tem uma parte do portal que você consegue destrinchar mais uns dados. Então, ali à esquerda eu tenho os dados do Brasil. A gente destrincha em 4 níveis, porque a gente sabe que a heterogeneidade dentro das escolas é muito maior do que você dizer que um aluno é ok e um aluno não é ok, um aluno tem aprendizado adequado ou não. Então, a gente destrincha para, de certa forma, servir de... Porque, destrinchando por nível de proficiência, eu vou conseguir orientar de uma forma mais... que ajude mais o gestor ou o educador a fazer suas ações. Então, a gente olha para 4 níveis de proficiência, né? Ali está avançado e proficiente, que juntos formam o adequado. Quer dizer, avançado é o que está acima do esperado
para aquela série, e o proficiente que está exatamente no esperado, né? Então, a gente soma ali 27 mais 10, eu tenho 37% dos alunos que estão ou no esperado, ou estão acima do esperado em relação ao português, no 5º ano. E depois eu posso destrinchar também por nível básico e nível insuficiente. Quantos alunos não atingiram o patamar de aprendizado adequado, mas chegaram perto? E quantos alunos que estão muito atrás? Esse tipo de destrinchamento em nível de proficiência é extremamente importante, porque o tipo de intervenção depende muito do nível de proficiência que o aluno já domina. Então, por exemplo, um aluno que está no nível insuficiente, provavelmente ele precisa de alguma recuperação paralela, algum tipo de um grande reforço mesmo, para que ele possa efetivamente chegar no nível de proficiência dos alunos da série dele. Um aluno que está no nível básico, talvez você trabalhar algumas competências específicas que ele não domina, você pode levar ele para o patamar de aprendizado adequado. O aluno no nível proficiente, que está exatamente ali no esperado, é importante que ele tenha um aprofundamento para que ele prossiga nesse nível de proficiência. E um aluno no nível avançado, eu digo que ele, às vezes, é o aluno que é mais esquecido na rede pública, porque, como ele é minoria, ele é um aluno que precisa de desafio para que, efetivamente, ele consiga seguir nesse patamar de alto desempenho. Quer dizer, um aluno que tem potencial, e se o professor começar a dar aula só para o aluno médio, você pode perder esse potencial. Quer dizer, destrinchar por níveis de proficiência é extremamente importante para você conseguir pensar as ações para como ajudar os alunos a desenvolver as habilidades que eles vão precisar no futuro. Aqui é um outro tipo de análise que a gente traz no site, que é em relação às taxas de reprovação e abandono dos alunos. Quer dizer, o aluno, no final do ano, ele pode ou ser aprovado, ou ser reprovado, ou ele pode não estar mais lá, ele pode ter abandonado durante o ano letivo. O aluno, necessariamente, está em nenhuma dessas 3 condições. O que a gente tenta ilustrar no site é, primeiro, uma coisa que eu acho que as pessoas, muitos educadores e gestores não compreendem, o quão alarmante é as taxas de reprovação que a gente tem no Brasil. Então, por exemplo, ali acho que aponta cerca de 11,8 nos anos finais do ensino fundamental, por exemplo. Parece 11,8 quando as pessoas olham, parece que não é um número tão alto. Mas se a gente for pensar que é 11,8 por ano, esse é um número muito alto. Quer dizer, imagina uma série que tenha, um município que tenha 100 alunos. Aí, no primeiro ano do ensino fundamental, vamos supor, uma taxa de 10%, 10 alunos são reprovados, 90 vão para o segundo ano. No segundo ano, mais 10% novamente são reprovados. Então, de 90 eu perdi 9, 81 vão para o terceiro ano. Mais 8 são reprovados no terceiro ano, 73 no quarto, 66 no quinto. No final do ensino médio, eu vou ter 30, 40 alunos terminando na idade esperada. Quer dizer, e qual que é o problema disso? Se a gente for pensar que a obrigatoriedade do ensino ela está ligada basicamente à idade, não à etapa, quer dizer, toda criança jovem de 4 a 17 anos deve frequentar a escola. A partir do momento que o aluno está atrasado, eu estou dizendo que, quando ele chegar num ponto do ensino médio, ele não vai estar mais obrigado a frequentar a escola. Fora os desafios de mercado de trabalho, fora os desafios de ele poder ser estigmatizado em relação aos outros alunos, quer dizer, qual que é o ponto, né, quando a gente discute essa questão? Ninguém está, pelo menos eu não defendo a aprovação automática, acho que a gente tem vários problemas de como a gente implementa a progressão continuada no Estado de São Paulo. Mas o que é importante se atentar é que não tem que se discutir se o aluno vai ser aprovado ou reprovado, mas tem que se pensar como garantir a aprendizagem dos alunos durante o ano letivo. Muitas vezes essa discussão só aparece em novembro, dezembro. Né? Será que eu não devo olhar para a aprendizagem em março, abril e buscar as intervenções para que, efetivamente, os alunos consigam obter um aprendizado adequado? E o grande problema que a gente tem é, se a gente olha o resultado dos alunos que já foram reprovados, pouquíssimos atingem um patamar de aprendizado adequado. Quer dizer, se eu tivesse uma política eficiente, de que o aluno está fazendo a série pela segunda vez, eu tenho uma política específica para lidar com os problemas de defasagem dele, talvez poderia ser uma política razoável, mas o problema é que os alunos muitas vezes são tratados de forma muito semelhante de quando eles fizeram a série pela primeira vez. Quer dizer, eles recebem os mesmos conteúdos, são colocados numa sala como se fosse um aluno que estivesse recebendo aquele conteúdo pela primeira vez. Então, acho que esse é o grande problema, porque se a gente sabe que tem vários malefícios e a gente não consegue trabalhar de uma forma personalizada para esse aluno para garantir a aprendizagem, é uma questão que merece atenção. Então, aqui é só 2 pontos para ilustrar um pouco de o que a gente tenta, né, gerar de reflexão no site, como que você ter as evidências, você ter os dados pode auxiliar as ações que você pode tomar. Aqui um pouco em relação aos jornalistas que eu falei, a gente tem os dados dos questionários, e aí, a partir desses dados, um jornalista pegou que o Distrito Federal, entre as 27 unidades da federação, era a que tinha o maior
tráfico de drogas no entorno das escolas. E aí, dados mais negativos, normalmente tendem a ter mais repercussão, e enfim, e aí todo mundo foi procurar secretário de Educação do Distrito Federal para entender a questão e tudo mais e tal, repercutiu razoavelmente na imprensa. E aí, na volta às aulas, isso aconteceu em julho, na volta às aulas, aconteceu em julho, não, aconteceu em fevereiro, desculpa. Na volta às aulas, foram acompanhar a Polícia Militar foi acompanhar a volta das escolas. Quer dizer, um impacto claro de você disponibilizar a informação, isso teve um impacto, e, de certa forma, a polícia disse, vamos ver se é isso mesmo, vamos tentar acompanhar para efetivamente evitar esse problema. Então, é um apontamento claro de quando você disponibiliza informação, você consegue efetivamente levar e conseguir, talvez, influenciar políticas públicas de uma forma que realmente auxilie os educadores e educandos de uma forma geral. E aqui é um pouco do desafio que a gente tem hoje, que é como que a gente pode dar mais norte para as escolas e municípios do que elas podem fazer. Porque a gente trabalha muito diagnóstico no QEDU, mas o que eu faço se eu tenho 10% dos alunos com aprendizado adequado, o que eu faço se eu tenho 20 alunos com aprendizado adequado? E o que a gente tem tentado fazer é linkar com estudos. Então, a gente tem um estudo que a gente fez na Fundação de escolas que conseguem bons resultados com alunos de baixo nível socioeconômico. Que geralmente se aponta muito essa forte relação, né? Alunos de mais baixo nível socioeconômico tendem a ter resultados mais negativos, porque eles têm contato com menor vocabulário nos primeiros anos de vida, têm acesso a menos livros, têm, de forma geral, menos oportunidades educacionais. E a gente foi mapear escolas que estão conseguindo fazer bons resultados com esses alunos, e a gente aponta, né, a gente linka no site quais são as práticas dessas escolas, e a gente disponibiliza, né, a gente colocou num mapa, que é esse mapinha verde, que aparece na apresentação, onde estão essas escolas. E aí você pode, ao clicar no mapa, ter o link das escolas, e aí você consegue acessar a página da escola e ter as informações sobre as escolas que passaram pelos critérios do estudo, para efetivamente dar um norte e saber com quem que eu posso aprender, como que eu posso melhorar. Então, a gente, cada vez mais, está pensando, a gente tem que dar o diagnóstico, mas a gente tem que orientar as escolas e municípios de como elas podem melhorar os seus resultados. Agora, eu queria só rapidinho passar por algumas abas, só para dar um pouco melhor uma cara do site. Então, aqui, o principal desafio do site foi, a gente tem muitas pessoas interessadas em dados educacionais. Tem pessoas que conhecem mais dados, têm mais familiaridade, conhecem as questões educacionais, tem pessoas que têm interesse pela educação, mas não conhecem os indicadores, não conhecem a Prova Brasil. Então, como que a gente fazer essas pessoas, os dois públicos, conseguirem entender as informações que a gente quer transmitir no site? E, para isso, a gente pensou numa navegação em abas, em que a complexidade vai aumentando aos poucos. Então, essa primeira aba do site, quando você escolhe um município ou escolhe uma escola, aprendizado, você vê, basicamente, qual que é o percentual de alunos que demonstrou um aprendizado adequado. Bem básica, só essas informações. Para uma pessoa que não conhece esses dados, aos poucos ir se apropriando das informações. E uma pessoa que tem mais familiaridade poderia pular as abas e chegar em informações mais robustas. A segunda aba que eu vou apresentar tem aprendizado, depois comparo e depois evolução. A lógica eu quero mais saber como que eu estou, eu quero poder comparar com o estado a que eu pertenço, com o Brasil, com municípios vizinhos. Então, por exemplo, aqui em Curitiba, se a gente descer um pouco, a gente pode comparar com o estado, com o Brasil e com municípios vizinhos a Curitiba. Se eu tivesse uma escola, eu compararia com escolas de nível socioeconômico semelhante, com o município a que ele pertence, com o estado, com o Brasil. Então, isso é o que aparece na aba Compare, e aí nessa aba que a gente está olhando, que é a aba Evolução, eu vejo não só o resultado do ano em específico, 2011, mas eu comparo com os resultados anteriores, 2009 e 2007. Então, a ideia é de já começar a ter um parâmetro de comparação. A aba seguinte, que eu deixei separada ali, que é a aba Proficiência, que aí é a aba que eu estava discutindo naquele slide, que é importante destrinchar os resultados. Qual que é o percentual de alunos em cada nível de proficiência, para, a partir disso, eu conseguir pensar a ação que eu vou fazer. A aba seguinte, que é a aba Explore, aí eu começo a destrinchar os resultados. Então, estou aqui em Curitiba, vejo todas as escolas de Curitiba. E ali tem vários filtros para auxiliar a navegação. Aqui a gente está olhando só quinto ano português, poderia olhar nono ano português, poderia olhar nono ano matemática, destrinchar cada resultado. Se eu tivesse em um município, eu veria todas as escolas daquele município. Posso ver esse resultado em um mapa, como apareceu num vídeo, né, que aparece ali em verdinho. Então, a ideia de
E aí eu consigo ver, poxa, pode ter um município que está indo muito bem numa região que vários municípios estão indo mal, né? As cores ilustram um pouco o resultado. Então, poder pensar, talvez, algum tipo de arranjo colaborativo, algo nesse sentido, mas o interessante é conseguir ter esse diagnóstico mais detalhado. Estou num estado, como estão meus municípios? Estou em um município, como estão as minhas escolas? A aba seguinte, que é... Aqui, na verdade, enfim, o site tem muitas informações, né? Então, por exemplo, tem várias abas que eu não vou navegar com vocês, mas aqui um pouco de... Aqui é uma informação que a gente tem que as pessoas costumam olhar muito, que é a distorção da série, percentual de alunos atrasados em pelo menos 2 anos, quer dizer, um aluno da 5ª série, eu esperava que ele tivesse 10 anos. Se ele tem 12 anos ou mais, eu digo que ele está em distorção da série. O mesmo tipo de diagnóstico a gente oferece por município, para orientar, e você pode selecionar a série e fazer esse diagnóstico mais qualificado. E as 2 abas seguintes são sobre o estudo, né? Então, a gente colocou o estudo para, de certa forma, orientar as escolas que não estão conseguindo bons resultados. E a aba seguinte é aquele mapinha que eu falei para vocês. Então, se a gente clicar em um ponto verde no mapa, por exemplo, então, cliquei em Maranhão, eu tenho ali o link da escola que passou pelo critério do estudo e eu posso acessar e tentar entender o que essa escola está fazendo diferente. Então, voltando à apresentação, a ideia, né, acho que de passar com vocês essas abas é um pouco dar mais clareza de quais são as informações que a gente tem no site. Mas o que a gente tenta a gente tem muita informação e eu preciso levar isso de forma mais detalhada e ajudar a dar norte para as políticas. Quer dizer, não basta só apresentar. Cada vez mais a gente está com esse desafio de colocar estudos e ajudar efetivamente a algo nesse sentido. Pode passar aqui. Então, acho que, felizmente, a gente tem conseguido disseminar bastante o estudo, que eu acho que isso que é o principal, né? Não basta você fazer a plataforma e ela não chega a ninguém. Eu acho que a gente, nesse ano, começou a entrar em premiações, acho que não pelo sentido de dizer a gente ganhou um prêmio, mas que a gente conseguia, efetivamente, levar. A gente está nesse evento, por exemplo, que a gente ganhou o prêmio Mário Covas. Então, como que a gente consegue levar as informações educacionais para as pessoas que pensam iniciativas em educação? Então, e eu acho que conseguir influenciar o jornalista a fazer pautas qualificadas, que depois são extremamente disseminadas, auxiliar gestores educacionais, acho que é efetivamente algo muito importante para que a gente consiga efetivamente levar os dados educacionais para quem fazem as políticas. Aqui um pouquinho, só para dar um retrato em relação a acessos do site, a gente está com cerca de 1.200.000, se a gente pega os últimos 365 dias, a gente está com a meta de fechar 1,5 milhão nesse ano, é um número razoavelmente alto, né? Acho que se a gente for pensar no número de escolas que a gente tem no país, e mesmo a gente tem 2 milhões de professores, acho que ainda a gente espera um número ainda maior, mas a gente, felizmente, já tem uma boa disseminação. Por causa de interesses acadêmicos e também de apresentações que a gente fez fora do país, Estados Unidos e Portugal acessam um pouquinho, mas nada super relevante, mas, de certa forma, também demonstra um reconhecimento da plataforma fora do país, que é um pouco de... acabei de apresentar em Portugal, a gente já participou de algumas conferências de dados abertos, um pouco na linha do que a gente está discutindo aqui, né, dessa questão de disseminação de informação. Aqui, um pouco detalhando, né, por estado, o Estado de São Paulo, por ser o maior do país, e claramente por a gente, o escritório da Fundação está aqui, é o estado que mais acessa, mas a gente tem uma boa disseminação nos estados do Brasil. É lógico que no Norte e Nordeste é um pouco menor, até porque a gente fez menos eventos lá e a gente disseminou menos. Mas a gente tem uma boa entrada, então, quando a gente for pensar que 4.100 municípios, a gente tem cerca de, acho que é 5.570. No Brasil, a gente tem boa parte dos municípios que já acessaram o portal. Então, a gente fica feliz porque a gente está conseguindo levar efetivamente. E o mais importante vai ser o que eu vou mostrar depois, está tendo um uso concreto por meio da Secretaria de Educação, ou mesmo planejamento que os professores fazem. Que é isso que é o importante. Não morre na plataforma o nosso trabalho. Então, a gente tem um forte trabalho de disseminação, a gente vai em eventos como aqui, mas workshops específicos com a Undime, que é a União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação, com o CONSED, que é o dos secretários estaduais de educação. Quer dizer, a gente tenta efetivamente participar e levar para educadores e discutir, principalmente não só apresentar, mas pensar as melhorias na plataforma, onde que a gente não está atendendo bem hoje. A gente tem um curso para jornalistas, está pensando em fazer um curso para gestores educacionais, está desenhando ele, e está pensando também como chegar em pais, porque hoje ele só dá o diagnóstico e, de certa forma, não ajuda muito o pai a se engajar pela educação. Então, aqui um pouquinho do curso para jornalistas, que, felizmente, a gente conseguiu ter os principais jornalistas em educação do Brasil, quer dizer, os principais veículos.
E aqui, rapidamente, um depoimento, né? Acho que não vou passar rapidamente com eles, mas imagino que a apresentação vai ser disponibilizada e vocês vão poder acessar. E aqui a ideia de desenhar um curso para gestores. A partir de... A gente tem muito colhido relatos de uso do site, que a gente até disponibiliza na plataforma, de como as pessoas estão usando. A gente tem um mapinha aqui, né, em relação a levantamento de dados, diagnóstico, planejamento, acompanhamento e uso com a equipe público-externo, quer dizer, tem sido muito usado para pensar, agora tem o desafio de fazer o Plano Municipal de Educação, quer dizer, eu preciso ter um bom diagnóstico. O meu resultado na Prova Brasil foi assim, eu tenho esses alunos nesses 4 níveis de proficiência, o que eu faço com eles? Tem muito orientado para uma política mais macro e pensar as ações a partir daí. E eu acho que o que é legal é que tira o mito, por exemplo, de esse olhar de você ter que destrinchar é extremamente importante. Para quem conhece o IDEB, muitas vezes se pauta de eu tenho o IDEB 6, não tenho mais desafios. E o que a gente vê é um município com IDEB 6 pode ter escolas com IDEB 4 e IDEB 3. Então, acho que esse olhar, efetivamente, para procurar promover equidade, buscar que todas as escolas consigam garantir o aprendizado dos alunos é extremamente importante. E aqui, rapidinho, só para fechar, esse é um trabalho que a gente fez de... colhendo as informações que estão no site, tem um painel personalizado para todos os municípios do país. Então, a gente entrega isso no evento. Então, por exemplo, eu estou com aqui de Laranjal Paulista, tem ali no centro as informações que a gente estava falando aqui, de resultado na Prova Brasil, percentual de alunos com aprendizado adequado, destrinchando os 4 níveis. Tem o IDEB, que é o principal indicador que se olha em educação hoje, e informações contextuais, seja de infraestrutura, seja da gestão, que é a ideia de dar um acesso, dar um diagnóstico mais robusto para municípios e escolas em relação ao trabalho que eles fazem em educação. Então, é basicamente isso. Obrigado novamente.